ACH 5543, Bioquímica 2. Esta aula foi elaborada com o livro Princípios de Bioquímica de Leininger, sexta edição. Capítulo 23. Regulação hormonal e integração do metabolismo em mamíferos. Esta é a parte 2, na qual serão debatidos os assuntos relacionados à regulação hormonal do metabolismo energético. Isso também é chamado de regulação integrada do metabolismo, mais especificamente o metabolismo de mamíferos. Também serão tratados assuntos como obesidade, regulação da massa corpórea, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Regulação hormonal do metabolismo energético. Após uma refeição, então quando você come uma feijoada ou um PF ou uma refeição no restaurante da sua universidade, da sua empresa, você vai ter aporte de nutrientes. E esses nutrientes serão aproveitados pelo seu corpo, utilizando as vias metabólicas. Como os tecidos coordenam esse metabolismo imediatamente após a sua refeição? Logo após a refeição, então aqui é o indivíduo que ele não tinha se alimentado, no tempo zero ele se alimentou. Logo após a alimentação, então se você se alimentou com arroz, feijão, tinha carboidratos lá, tinha amido, esse amido foi degradado e aumentou a concentração de glicose plasmática. Então a concentração de glicose sobe. E ocorre um pico. Mas depois desse pico, ele só segue por um decréscimo da concentração de glicose até ela chegar a um patamar bem baixo, que é o patamar que você tem constante na sua circulação. Então você vê que a concentração de glicose do seu plasma não é zero, né? 4,5, 4 alguma coisa. E ela fica aqui, mantida por homeostase. Então a pergunta é por que isso daqui dá um pico e depois baixa? E por que isso daqui, depois que eu comi e baixou, se mantém em 4,5? A resposta para isso está nos hormônios que você produz. Então você produz insulina e glucagon no pâncreas. Então olha o que acontece com a insulina logo após a refeição. A concentração de insulina sobe também, aumenta. Por quê? A insulina é o hormônio da fome. E ela vai avisar as células que há substrato disponível. Então elas vão absorver a glicose e no fígado essa glicose pode ser convertida em lipídios, pode ser convertida em glicogênio, no músculo também glicogênio de reserva. Esses lipídios do fígado podem ser exportados para o tecido adiposo e você tem lipídios de reserva aí. Logo após as células captarem todos esses nutrientes, é evidente que não faz sentido você ter o sinal da fome, o sinal de que da abundância, né, não da fome, o sinal de que há disponibilidade de nutrientes, então ele diminui, porque o pâncreas ele libera insulina dependendo da concentração de glicose plasmática. E o que ocorre é que sem esse sinal aqui eu não vou ter mais aporte. Mas o que faz isso ficar em 4,5 milimolar não é uma glicose residual da refeição, não. Você tem outro hormônio chamado glucagon, que ele é produzido pelo pâncreas em resposta à diminuição, a essa diminuição aqui, da concentração de glicose. E o glucagon fará com que seu metabolismo consuma, por exemplo, glicogênio hepático, para aumentar a concentração de glicose plasmática. Ele pode consumir também os triacilgliceróis, tecido adiposo, e com o glicerol fazer glicose pela gliconeogênese, pode consumir os aminoácidos, alguns aminoácidos do músculo. E é assim que ocorre essa regulação, logo após o período da refeição e o pós-refeição. Mas nós vamos separar as coisas, né? Então nós vamos estudar primeiro esse período da abundância e depois o período da escassez. Isso aqui você já viu. Então isso aqui é uma representação do corpo humano, aqui estão alguns órgãos, coração, fígado, que você já sabe que é um órgão muito importante, que você tem que ter muito cuidado com o exagero do consumo de bebidas alcoólicas, porque pode prejudicar o fígado, o químico do corpo, né? O estômago,
o rim, um de cada lado em roxo aqui a bexiga, e aqui, nessa forma de pera, assim, o pâncreas. Aqui tem um detalhe do pâncreas, e essas coisas a gente já viu, mas é bom repetir. Então aqui você tem as células do acino pancreático que produzem as enzimas digestivas, o duto por onde essas enzimas são coletadas e secretadas lá no duodeno. Você tem também um conjunto de células que fica aqui no meio, que é a chamada ilhota de Langerhans. Você tem as células beta, que secretam insulina, células alfa, que secretam glucagon, e as células delta, que secretam somatostatina. Então, para o que nós vamos conversar aqui, a gente vai falar sobre os hormônios secretados pelas células alfa e beta. Então, é evidente que no pâncreas, essas células são um certo tipo de sensor da concentração de glicose, e em resposta a essa percepção sensorial, bioquímica, elas secretam seus respectivos hormônios. O hormônio da abundância, o hormônio da escassez, insulina e glucagon. Como que a insulina é secretada? Bom, então o que acontece é o seguinte: logo após uma refeição, a concentração de glicose plasmática ela é elevada. E a glicose ela é levada para dentro de uma célula beta. Esse contorno azul aqui é uma célula beta pancreática. A glicose é transportada para uma célula beta pelo transportador GLUT2. Então, nesse passo 1 aí, glicose está do lado de fora, ela entrou. Está aqui dentro da célula pancreática. O próximo passo, você já sabe muito bem, exocinase 4, ela fosforila a glicose, e aí você produz glicose 6-fosfato, e isso depois é consumido na glicólise e gera piruvato vira acetil-CoA, no ciclo do ácido cítrico você produz NADH, FADH2, na fosforilação oxidativa você transporta os elétrons, cria um gradiente de prótons para a síntese de ATP. Então a concentração de ATP aumenta em resposta à concentração de glicose que aumentou logo após a sua refeição. Então você produz ATP. Na membrana plasmática dessas células existe um canal de potássio e ele sempre bombeia potássio para o lado extracelular. Então ele está bombeando potássio para cá. Então significa que o lado de fora da membrana ele é mais positivo que o lado interno. Então tem uma diferença de potencial aí. O ATP ele é um inibidor desse transporte. Então a presença do ATP aqui ele vai produzir o fechamento do canal de potássio. Então esse canal de potássio agora ele não vai fazer mais sua função. Consequentemente, eu vou ter uma distribuição de cargas localmente e eu tenho o que se chama despolarização da membrana plasmática. E essa redução no potencial elétrico ela ativa um canal de cálcio dependente de voltagem. Infelizmente, a gente não tem como cobrir essas coisas, né? Você teria que dar uma olhada lá no capítulo 12, que fala um pouco disso, da percepção dos neurônios, por exemplo, que é muito parecido com isso daí, ou no capítulo que a gente fala das proteínas transmembranárias, né? De Bioquímica 1, dá uma olhada lá no vídeo de ACH 5542. Mas basicamente existem resíduos de aminoácidos que são sensores do potencial elétrico e eles permitem abrir esse canal e o cálcio entra. Então o cálcio que estava no meio extracelular ele vai entrar para o meio intracelular. Esse cálcio também pode vir do próprio retículo endoplasmático, onde que se armazena bastante cálcio. Então a concentração de cálcio intracelular se eleva. A célula ela produz grânulos que contém a insulina. A gente já vai entender por que a insulina é guardada nesses grânulos aqui. Tem a ver com o potencial redoxo citosol, que é extremamente redutor e não é interessante ter a insulina guardada em um lugar redutor.
prejudica o processamento dela. Veremos isso. Mas esse cálcio, ele auxilia na fusão dessas vesículas, né? Porque isso aqui, esses grânulos, nada mais são que vesículas. Então tem fosfolipídio aí contornando isso e envolvendo. E essas coisas se fundem com a membrana plasmática e isso constitui a secreção de insulina. Como a insulina é secretada, a glicose é transportada, produz ATP pelo metabolismo primário, né, respiratório, inibe o canal de cálcio, reduzindo o potencial de membrana, que inibe o canal de potássio, que reduz o potencial de membrana, que ativa o canal de cálcio. O cálcio auxilia na fusão. Então é assim que ocorre a resposta, assim que ocorre a liberação do hormônio da abundância. Tem várias coisas que interferem nisso. Eu vou te contar uma da minha experiência. Então, por exemplo, se você tem mitocôndria com problemas, mitocôndrias têm DNA, né? Então, mitocôndrias que têm mutação no DNA, elas vão levar à redução disso daqui, certo? Então, esse efeito aqui ele é reduzido. Então, qualquer problema que eu tiver devido a alguma mutação no DNA mitocondrial, ou mutação nuclear nos genes que vão compor os complexos respiratórios, vão reduzir a secreção de insulina. Então a pessoa ela tem muita insulina dentro da célula, mas secreta nenhuma, né? Esse é um dos casos. Existem vários outros casos. Isso acaba levando ao diabetes dependente de insulina. Mas isso mostra para você como a insulina é secretada após uma refeição completa, uma refeição sua. Bom, aí o que acontece? Os eventos que acontecem agora, nós chamamos de o estado bem alimentado, ou estado alimentado, ou período pós-prandial, né? Mas eu acho que fisiologicamente a gente pode chamar esse de estado de o fígado lipogênico. O fígado, ele, quando vê que tem bastante reserva disponível, bastante substrato, ele vai querer produzir reserva para que você no futuro possa fazer as longas jornadas que a gente já conversou a respeito. Então aqui eu vou mostrar para você a integração metabólica e destaco aqui alguns órgãos. Então o pâncreas está aqui, aqui está o intestino onde é absorvido os nutrientes, aqui é um vaso sanguíneo, é aquela veia porta lá que transporta os nutrientes para o fígado. Cérebro, tecido adiposo, né? O TAG é triacilglicerol, né? O músculo está aqui e aqui é o sistema linfático que também transporta triacilglicerol. Por favor, preste bastante atenção aqui, porque isso é animado. Às vezes tem uma setinha pequenininha que você não olhou e vai prejudicar sua visão. Então começa aqui, ó, glicose que está aparecendo, sumindo. Então vamos ver, carboidratos. Todos os carboidratos serão reduzidos a glicose, a maioria, né? Amido, por exemplo. Celulose não, porque passa direto, mas glicose ela será transportada, né? Ela vai, ativar o pâncreas, nós acabamos de ver isso, né? A secretar insulina. Insulina ela vai preparar os tecidos e dizer, olha, o nutriente está disponível. Então o cérebro vai saber que ele pode consumir glicose à vontade. O tecido adiposo vai saber que ele pode armazenar triacilglicerol fazendo biossíntese de lipídios a partir de glicose. E o músculo vai poder armazenar glicogênio para a sua atividade muscular a partir dessa glicose. A insulina ela também estimula o fígado e aí a glicose entra no fígado. Nós sabemos já que a concentração disso tem que ser pelo menos maior que 10 milimolar, né? Por causa da enzima hepática. Bom, glicose está no fígado. Quais são os prováveis destinos da glicose? Então, o primeiro destino é secreção. Esse é o destino imediato. Por quê? Porque a prioridade é sempre uma. A prioridade é alimentar o cérebro para que o cérebro com essa glicose produza ATP e energia e produza o CO2 aí. Então, isso é uma coisa que tem que estar bem claro. A prioridade é preserva a função cerebral, porque ela é que conduz o corpo para onde está o alimento, para a próxima refeição. Então, tá aí. O primeiro passo seria esse. Mas, se eu tenho abundância de glicose, né,
eu posso fazer mais coisas. Então, por exemplo, uma parte dessa glicose ela também pode ir para o tecido adiposo, onde ela será convertida em triacilglicerol. Então tem uma reserva energética boa aí para as longas jornadas. E outra parte também pode ir para o músculo, para nós transformarmos em glicogênio muscular para atividade de explosão. Bom, no fígado eu ainda posso, como você está vendo aqui, converter a glicose em glicogênio. Então, o que aconteceu? Alimenta quem precisa e guarda, guarda e guarda. Armazena triacilglicerol, glicogênio no músculo, glicogênio hepático. Essencialmente, é isso que o corpo vai fazer com a glicose no período bem alimentado, no período pós-prandial. Tem bastante glicose? Então vamos fazer o seguinte, o fígado também precisa de energia. Então você vai lá, converte glicose em piruvato pela glicólise. Na mitocôndria, o complexo piruvato desidrogenase produz acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico. Depois os elétrons do NADH e FADH2 são entregues na cadeia de transporte de elétrons. Prótons são bombeados para o espaço intermembrana e quando eles retornam para a matriz mitocondrial, a ATP sintase produz ATP. Esse ATP, o fígado ele vai precisar para várias coisas. Tem um grande excesso de glicose, bom, então o fígado ele vai pegar uma parte disso e produzir triacilglicerol. E encapsular isso, por exemplo, em VLDL, em transportadores, né, lipoproteínas transportadoras de lipídio, e eu mando isso para a reserva. E em grande excesso de triacilglicerol a gente também manda para o músculo. O músculo pode trabalhar com lipídios também para fazer sua atividade. Bom, agora você está vendo aqui no intestino, tá piscando lá aminoácidos. Vamos ver o destino dos aminoácidos. Os aminoácidos eles também são transportados para o fígado. Lá é um período de abundância, né? Então o que o fígado vai fazer? Pega esse aminoácido e sintetiza minhas próprias proteínas. Isso faz todo sentido. Está na abundância, tem bastante, dá para usar. Eu posso também deaminar esses aminoácidos com aquelas transaminases que você já conhece e produzir alfa-cetoácidos. Com esses alfa-cetoácidos eu faço uma série de coisas. Eu posso usar eles, por exemplo, no futuro para uma gliconeogênese. Né? E o grupo amino produzido, ele vai, na verdade, ser descartado na forma de ureia. E essa ureia, ela vai ir para excreção renal. Gorduras. Então, eu estou piscando aqui para você ver que é sempre do intestino que começa. As gorduras, os lipídios. Os lipídios eles são absorvidos pelo intestino, depois transportados pelo sistema linfático e o sistema linfático leva esses lipídios para o fígado. O fígado depois ele vai transportar isso. Então a função do fígado é empacotar tudo isso dentro de lipoproteínas. Essas lipoproteínas têm como destino majoritário o tecido adiposo. Assim como você vê que a glicose tem como destino majoritário o cérebro. Mas eu também posso pegar, desviar um pouco dessas lipoproteínas e alimentar o músculo, que pode se servir dos ácidos graxos, desses triacilgliceróis e dessas lipoproteínas aqui, para gerar ATP e energia. Então o músculo ele pode, depois que ele já faturou e reservou o glicogênio necessário para o momento de explosão, o próximo passo é gastar os lipídios que estão disponíveis. Tem bastante energia aí, e isso é suficiente para você, por exemplo, trabalhar no repouso, enquanto você descansa logo após a refeição. Bom, então com isso daí você viu
o que ocorre quando o indivíduo ele está bem alimentado. Então, o fígado ele é lipogênico, né? Ele produz bastante lipídio e uma grande parte da glicose ela vai ser utilizada para alimentar o cérebro. Você percebeu isso daqui? Que em mais ou menos depois de 3 horas e meia, 4 horas, o nível de glucagon é maior que o nível de insulina? É nesse momento que o sinal majoritário que as células recebem é o sinal de escassez. Então, o glucagon é o hormônio da escassez. A insulina não está mais dominando a resposta. Então, significa que o indivíduo ele já está, né, veja que a refeição ocorreu aqui, né, em tempo zero. Então, vamos imaginar que a pessoa levou meia hora para comer, ou talvez, não sei esse período que foi o período que ela comeu, mas enfim, depois de um período aqui, o hormônio de escassez ele está imperando em termos de resposta. Você já deve ter ouvido falar, né, que os nutricionistas recomendam que você coma sempre de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. A explicação está aqui, né? Porque é exatamente nessa hora que você de fato precisa de se alimentar novamente. Senão você vai começar a gastar reserva. Não é errado gastar reserva. Nós somos os seres construídos para longas jornadas. Mas você pode se alimentar moderadamente aí, a cada 3 horas. Né? Então isso é o que está ilustrando essa figura. Bom, quando dá essas 3 horas você está com fome, certo? Você está com aquela fominha lá, ou necessariamente, às vezes não é isso. Às vezes você não tem interesse em comer, você está muito concentrado no trabalho e você sente uma queda no seu desempenho, até no desempenho mental. Isso é a resposta da hipoglicemia. A glicose ela caiu e essa baixa na concentração de glicose eleva os níveis de glucagon. O corpo agora vai responder a exatamente essa situação. O nome disso a gente chama de estado de jejum. Então, por jejum, entenda que é um jejum de um período curto, certo? Então, a pessoa ela está há 3, 4 horas em jejum. Eu posso considerar também o período que você dorme um período de jejum. Acima de 1 dia, 2, isso já é um jejum mais prolongado. Então, o que acontece? Quando eu estou nesse estado de jejum, do ponto de vista fisiológico e olhando para o químico do corpo, o fígado, você está no estado glicogênico. Então, o fígado vai lidar com sua reserva de glicogênio. Por favor, mais uma vez, atento no curso das animações para que você não perca a explicação. Então, os órgãos que vão participar aqui dessa explicação, né? O fígado, pâncreas, cérebro, tecido adiposo, que está o triacilglicerol, e o músculo. Então, eu tenho uma redução da concentração de glicose no plasma. E isso leva à secreção de glucagon, o hormônio da escassez. Então, a célula alfa vai secretar glucagon. Em seguida, o glucagon estimula o fígado. Estimula o fígado a fazer o quê? Ele vai pegar, olha isso daqui, ó. Está até sinalizando para você. O glicogênio, eu não tenho mais alimento disponível. Não estou no período de refeição. Eu estou em jejum. Então, vou agora consumir reservas. Então, o glicogênio será consumido. Então, isso aqui, a glicogênio fosforilase vai trabalhar, aquelas enzimas que você já sabe, a degradação de glicogênio e produzir glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato vai para o retículo endoplasmático, você já sabe, onde tem a glicose 6-fosfatase, produz glicose, e para onde vai a glicose? Para o cérebro, majoritariamente para o cérebro. É isso que a seta azul indica para você. Então a ideia é, vamos alimentar bem o cérebro para que a pessoa tenha a oportunidade de encontrar o alimento. Então foi isso que a evolução selecionou como melhor estratégia. E no cérebro a glicose ela é transformada em ATP, energia, para as nossas operações cognitivas. Bom, veja que o fígado ele também tem reservas de proteína. Essa proteína ela pode ser degradada.
Então ela pode ser degradada em seus constituintes mais simples, que são os aminoácidos. E os aminoácidos, eles podem ser desaminados, né? E eu produzo piruvato. Então com a alanina, por exemplo, eu produzo piruvato diretamente. O piruvato, se você se lembra, ele era o primeiro composto de uma via metabólica importantíssima, que era a gliconeogênese. Então, eu produzo glicose a partir de coisas que não são glicose. E aí eu produzo glicose 6-fosfato, que é hidrolisada e é exportada para o cérebro. Mantive aí você com açúcar no cérebro, para tirar um pouco aquele desconforto do período hipoglicêmico. Bom, aí você percebe que não é só o fígado que contribui, o músculo também pode contribuir com proteínas, né? E aí algumas dessas proteínas serão degradadas, os aminoácidos exportados, e você também produz glicose 6-fosfato a partir de gliconeogênese e glicose para alimentar o cérebro. Bom, não tem alimento lá fora, certo? Então, isso daqui você vai gastar muito rápido, em 2 horas. E isso daqui você não pode avançar demais com isso, porque você vai tirar as proteínas, né, que você precisa para poder a sua locomoção. Pelo menos não nessa primeira etapa do jejum de 4 horas, 6 horas. Então o corpo ele vai pegar e degradar triacilglicerol. Triacilglicerol é composto de ácidos graxos e glicerol. O glicerol é um composto de 3 carbonos, você já sabe. E com 3 carbonos eu faço 6. Eu consigo com o glicerol produzir dihidroxicetonofosfato, a gente já viu a reação disso, e gliceraldeído 3-fosfato. Com isso daí a gente 3-fosfoglicerato, desculpa. E com isso eu produzo frutose 1,6-bisfosfato, e aí eu sigo as outras enzimas da gliconeogênese, produzo glicose 6-fosfato, glicose e alimento o cérebro. Então eu consigo alimentar o cérebro degradando os lipídios. Pelo menos a parte do glicerol é utilizada para isso. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos eles são exportados, e no fígado eles podem ser utilizados, né, quando eles estão em excesso, né, para produzir corpos cetônicos. O cérebro se alimenta de corpos cetônicos sem problema, né, por um período, certo? A gente não está falando de períodos prolongados. Ele até vive períodos prolongados, mas esses corpos cetônicos têm uma consequência ruim, porque eles reduzem o pH do sangue, e isso pode começar a danificar células. Mas enfim, eu consigo fazer isso, consigo produzir glicose e eu consigo produzir corpos cetônicos, e ele metaboliza tão bem quanto isso. Aqui, então, com corpos cetônicos eu também produzo ATP e energia para as operações cognitivas. Bom, mas essa gliconeogênese aqui, ela é custosa, você sabe. A gliconeogênese gasta muitos ATPs, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos que ter uma fonte de energia também. Então, os corpos cetônicos serão enviados para o músculo, tanto o cérebro quanto o músculo metabolizam corpos cetônicos, e parte desses ácidos graxos serão oxidados para produzir o ATP para manter isso daqui funcionando. Isso em uma situação inicial, certo? Então, num jejum não tão prolongado. No jejum, a gente vai discutir que são 2 tipos, né? O jejum e o jejum prolongado. Então a gente está aqui no jejum. Bom, e essa é a situação do fígado glicogênico. Então a ideia dele é gastar o glicogênio. Na verdade, ele não é só glicogênico, ele é gliconeogênico, né? Porque a estratégia dele é isso, ele vai fazer gliconeogênese para cá, gliconeogênese por aqui, degradar o glicogênio, então ele é glicogênico, gliconeogênico, né? Para poder alimentar o cérebro, e com os ácidos graxos ele produz corpos cetônicos para alimentar o músculo e o cérebro. É assim que você se mantém quando você está por horas sem comer. E isso
gasta suas reservas. É assim que você consome essas reservas, né? Você consegue fazer isso por algum certo período? Pode. E isso é bom, né? Porque o indivíduo ele pode, com esporte, né? Fazendo esporte nesse período, você vai consumindo isso daqui. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Quando faz essas coisas, tem que respeitar também os períodos de refeição. Mas isso é o seu comportamento na ausência de alimento após um jejum de no mínimo 3 horas e meia, 4. Bom, o metabolismo energético no fígado durante o jejum prolongado ou diabetes mellitus não controlado. Então, o que é jejum prolongado? Por jejum prolongado, nós estamos se referindo a um jejum muito longo, de dias, né? Diabetes mellitus não controlado é uma outra situação em que a pessoa ela não consegue ter o aporte de glicose pelas células, porque a insulina ela não funciona. Então, o corpo ele vai ter que usar outros substratos para poder metabolizar. E o que eu vou mostrar agora vale para os dois. Esse é um exemplo dos piores de jejum prolongado. Eles são prisioneiros que foram libertados de Auschwitz, então que era um campo de concentração mantido pela Alemanha nazista, né? Então esse é o estado que fica um ser humano submetido a jejum prolongado. Então você percebe que a musculatura peitoral ela é praticamente inexistente aqui, né? Nessas pessoas, né? Então essas pessoas elas sofreram imensos maus tratos, né? E para ficar nesse estado, né? Então isso daí é fruto de uma coisa terrível, né? Do antissemitismo, que acabou erradicando 6 milhões de judeus em Treblinka, Auschwitz, em vários campos de concentração. E você tem isso ocorrendo no planeta todo, quando ocorrem guerras, né? Os prisioneiros eles são sempre muito maltratados e às vezes você não precisa nem ter a guerra, né? Você tem países que não fornecem alimento, você deve ter visto aí em várias fotos na televisão, crianças também sofrem com esse problema. Então, isso daqui é fruto de que, de tempos em tempos, a humanidade ela é ameaçada por genocidas. Então a gente tem que se levantar e se opor a eles. Parece que passamos por um momento semelhante no Brasil. Deixa eu mostrar para você como que ocorre essa situação aí, como que você lida com um jejum de vários dias. A primeira pergunta que você tem que fazer é: quais são as reservas disponíveis para sobreviver durante esse período? Então aqui nessa tabela, o Leninger ele mostra quanto tem de cada reserva em uma pessoa com peso normal de 70 kg e uma pessoa obesa. Tem um dobro do peso. Então tá aqui, a pessoa vai ter 15 gramas de triacilglicerol, 6 de proteínas, 0,23 de glicogênio, fígado e músculo, né? E 0,23 de combustíveis circulantes. E esses são os equivalentes energéticos. Sobrevive 3 meses assim. Enquanto com a pessoa obesa, ela vai ter muito mais triacilglicerol, então aí você já entende, né, o que torna a pessoa obesa. É uma grande reserva no tecido adiposo, ela tem um pouquinho mais de proteína, talvez ela tenha sintetizado isso por causa do aumento do peso corporal, né? Então ela teve que sintetizar mais proteínas para tentar dar força para os músculos aí, mas o conteúdo do glicogênio não muda, porque é aquilo que o músculo pode absorver, é o que a célula consegue absorver, armazenar. A mesma coisa para os combustíveis circulantes, porque você não vai ter aumento de vasos, vai ter a mesma quantidade de vasos sanguíneos aí, então você não vai aumentar o volume. Então isso é muito parecido com isso, esses dois aqui. Então é isso que você tem. Para o indivíduo obeso, eu aumento bastante isso daqui, eu quase quintuplico o período em que a pessoa pode viver assim. Veja bem, muita atenção aqui.
O que você precisa para se alimentar? Você precisa de carboidratos, você precisa de lipídios, você precisa de proteína, você precisa de vitaminas e você precisa de sais minerais. Quando nós estudamos essas coisas em um laboratório, em uma condição hospitalar, e eu vou repetir, hospitalar, você mantém as quantidades de vitaminas e de sais minerais, que são necessários para as enzimas metabólicas consumir essas reservas. Em uma situação extrema, como essa que nós vimos aí no campo de concentração, eles tomavam apenas uma sopa rala com um pão. Então, faltava muita coisa, muitas vitaminas. Né? Então, por isso que a situação foi muito mais cruel aí. Né? Enfim. Mas você vê que é partindo disso daí que você, alimentando a pessoa com quantidades ideais de vitaminas e sais minerais, você consegue entender quanto tempo é possível avançar com isso daí. Ninguém vai fazer isso, né? É claro que você faz um período e depois isso aqui é cálculo teórico, certo? Você faz uma projeção, né? Isso daqui também. Você faz por um mês e depois você vai ter uma curva, né? E com essa curva você faz uma extrapolação para determinar o máximo. Ninguém chegou experimentalmente aqui, certo? Então acho que isso que é importante que fique bem claro para você aqui como as coisas são conduzidas em ciência e não em genocídio. Bom, como funciona essa regulação? Então está aqui, metabolismo energético no fígado durante o jejum prolongado ou no diabetes não controlado. Vale para o jejum prolongado de vários dias, vale no diabetes. Gasto de reservas. A primeira reserva que será gasta, eu vou ampliar isso daqui para ter certeza que você conseguirá ler. Vai ficar bem grande para você aqui, eu espero que esteja visível. Então você tem um músculo aqui, eu vou degradar proteína muscular. E isso vai gerar aminoácidos glicogênicos. Nós já vimos até os pontos que eles entram. Né? Aqui estão os aminoácidos, eles serão deaminados. Eu produzo ureia, essa ureia é exportada para o rim e eu excreto lá no rim. Excreção pela urina. É importante tomar água aqui. Né? As pessoas têm que ter água para poder permitir dissolver essa ureia e secretar aqui. Os aminoácidos, então, eles são levados aqui para, depois de transaminação, né? Os alfa-cetoácidos, são intermediários do ciclo do ácido cítrico. Nós já sabemos isso. Tem vários pontos de entrada lá. Alfa-cetoglutarato, succinil-CoA. E esses aminoácidos, todos eles vão ser convertidos, depois de passadas as etapas do ciclo, em oxalacetato. Você já sabe, o oxalacetato é o precursor do fosfenolpiruvato. Então, isso daqui, quando o oxalacetato é convertido em fosfenolpiruvato, é gliconeogênese. Então, com o fosfenolpiruvato eu sintetizo glicose 6-fosfato no retículo endoplasmático de fosforilo. Veja, eu estou tratando do fígado. Eu vou dar um zoom out para você ver. Ele só mostra o fígado aqui, mais nada. Não mostra os outros órgãos. Mostra os órgãos aqui em cima, mas o campo central de ação da alteração metabólica é o fígado. Então vamos lá. Eu agora tenho, acho que eu tenho que dar aquele zoom para poder discutir melhor com você aqui. Eu tenho glicose que foi produzida a partir da degradação dos aminoácidos muscular, e aí eu mando para o órgão que tem a demanda majoritária, o cérebro. Então o corpo entende, você já está há muitos dias, vamos imaginar que, né, não seja uma coisa terrível como um prisioneiro, mas você está perdido em algum lugar aí, e sem comer. Então você fez uma trilha e se perdeu na trilha. Então o corpo faz isso, ele vai alimentar o seu cérebro, porque é o cérebro que vai permitir você encontrar o alimento. Então veja, a prioridade do corpo aqui é te dar as condições de encontrar o alimento, não se achar na trilha. Tenha muito cuidado aí, então faça trilhas em segurança. Bom, ok. Qual que é a outra fonte de energia? Você tem o tecido adiposo. O tecido adiposo ele tem a maior e mais rica reserva de energia, que são os triacilgliceróis.
Então, os triacilgliceróis são decompostos em ácidos graxos e glicerol. O glicerol, você sabe muito bem o que vai acontecer. Ele não mostra aqui, mas o glicerol, ele é um composto de 3 carbonos e vai produzir glicose. Ele vai fazer gliconeogênese. A gente mostrou isso no slide anterior. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos, eles serão decompostos, serão degradados na mitocôndria. Você já sabe isso, é a beta-oxidação. E eu produzo grandes quantidades molares aí de acetil-CoA. Bom, se eu preciso de energia aqui, certo? Eu tenho que, então, aproveitar isso para dar energia para o fígado, porque ele está gastando muita energia aqui. A gliconeogênese nós vimos que é muito custosa. Mas não dá para fazer isso, porque a maior parte do oxalacetato é usado para a gliconeogênese. Então não tem oxalacetato para, junto com acetil-CoA, formar citrato. Você vê que está tracejado aqui. Então, não que não forme, forma pouquíssima quantidade. Então é muito pouco que vai formar aqui. Então, o que acontece é que acumulam-se ácidos graxos. E isso é um problema, porque à medida que acumula isso daqui, eu começo a formar corpos cetônicos. Deixa eu mostrar para você como que se dá essa formação de corpos cetônicos. Então aqui você tem um gráfico que mostra isso. Aqui ele tá assim. Vamos diminuir um pouco mais. Nem tanto. Vou aumentar. Bom, eu espero que você consiga visualizar bem aí. Não sei se as fontes estão no bom tamanho. Então aqui é a concentração plasmática de vários metabólitos. E aqui são os dias de jejum. É um jejum prolongado, certo? São dias. Então, o que acontece? Nos primeiros dias, a concentração de glicose ela cai muito. Você vê que ele vai chegar a um nível muito baixo após 30 dias. Né? Então, é muito difícil, por gliconeogênese, manter os níveis de 4,5, 5,5 milimolar no plasma. Então, o corpo ele vai sofrendo bastante com isso daí. E o glucagon sendo secretado para consumo das reservas. Né? Paralelamente a isso, aumenta a concentração de ácidos graxos. Você vê que ela fica um pouco constante, porque a concentração deles é sempre atinge um patamar, né? E de acetoacetato vai aumentando, mas acetoacetato se decompõe espontaneamente, produz CO2 e acetona. Então o hálito da pessoa também vai mudando com o tempo, né? Após uma noite, então você dormiu aí, após uma noite você vai ter uma concentração baixa de acetona. O hálito pode estar ruim, mas não é tanto, não é tão marcante. Né? E essa concentração de beta-hidroxibutirato vai ser baixa. Mas após 30 dias, a concentração de beta-hidroxibutirato estará muito alta. 6 milimolar. Então, é isso que está acontecendo. E eu disse para você que esses níveis disso e disso são perigosos. Você começa a ameaçar os tecidos. Então isso não é muito bom. Mas é isso que ocorre. Então beta-hidroxibutirato aí, ele vai elevar bastante sua concentração. E o que ocorre aí? O que ocorre é o seguinte, o propósito disso, o propósito de você fazer grandes quantidades de corpos cetônicos está no fato de que o cérebro utiliza, o cérebro do músculo, utilizam corpos cetônicos como metabólitos, como fonte de energia. Então eu consigo usar esses corpos cetônicos e o corpo ele vai tentar secretar o excesso deles para reduzir a sua concentração e aumentar o pH plasmático. Então o corpo ele vai tentar impedir que as células sejam lesionadas, reduzindo a concentração. Então, você vai ter só a quantidade de corpos cetônicos necessária para alimentar o cérebro. O excesso, você descarta. Né? É óbvio que você vê o ônus que o rim tem que pagar. Ele tem que descartar uma substância razoavelmente tóxica
e ele tem que descartar isso, que também é tóxico. Então o pH dele também pode ser afetado. Então isso é uma situação de risco, né? Porque você está atacando aqui um órgão essencial. Então essa ilustração ela mostra para você, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo numa coisa só. Então mostra para você o que ocorre quando a pessoa passa por um jejum de vários dias, o que nós chamamos de jejum prolongado. Então, no diabetes mellitus é muito parecido, né? O indivíduo ele não consegue é, aportar glicose nos tecidos, então ele praticamente ele vai degradar ácidos graxos e produzir corpos cetônicos, muitos corpos cetônicos. E isso vai ser elevado e vai degradar um pouco das proteínas. Eu espero que isso tenha mostrado para você como funciona isso. Eu queria fazer um último comentário para finalizar essa história, né? Que a impressão que você tem, então, se tudo é reversível, então bastaria realimentar os prisioneiros e eles se recuperariam. Bom, isso daí era o que a intuição mostra que é assim, mas não é tão simples. Alguns prisioneiros morreram após a libertação. Por quê? Porque eles ingeriram alimentos. Exatamente isso. Eles ingeriram alimentos e morreram. Então, quais são as prováveis causas para isso? Uma causa provável é a diminuição do volume do estômago. Então, se a pessoa ela tem o impulso da fome, que a gente vai falar ainda nessa aula, ele era muito grande. Então, as pessoas comeram demais. E o estômago não comportou isso e foi extremamente desconfortável, gerou dores. A segunda coisa, a segunda provável causa, é o fato de que essas pessoas elas têm uma secreção bem menor de enzimas digestivas. Então elas não conseguem lidar com muito alimento nesse momento em que elas foram encontradas. A terceira razão está no fato de que digerir também gasta ATP e energia. Então você está divergindo a energia que é necessária para a manutenção da vida, exclusivamente para a digestão. Então é necessário um lento processo de readaptação que é conduzido através de digestão de dieta líquida, depois dieta sólida em que você vai aumentando o conteúdo de sólidos, mantendo as quantidades adequadas de vitaminas, sais minerais, até a pessoa recuperar por completo. Ainda assim, podem ficar sequelas. Então, isso mostra para você que não é tão simples. A adaptação metabólica é extremamente complexa e a readaptação metabólica também é extremamente complexa. Né? No caso aí, enfim, né? Isso reforçando a mensagem. Né? O que aconteceu aqui foi um genocida antissemita que levou isso daqui e levou esse estado deplorável que matou as pessoas de inanição. Outros genocidas preferem usar o vírus pandêmicos. Obesidade e regulação da massa corporal. Bom, a gente vai falar sobre obesidade, né? Mas antes eu queria fazer um comentário, porque eu vou finalizar essa história da obesidade conectando a obesidade com diabetes. Então vamos falar um pouco rapidamente do diabetes. Então tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o dependente de insulina, então você tem que dar insulina para que as células tenham aporte de glicose. E o diabetes tipo 2, que não é dependente de insulina. Então isso aí é outra coisa que está acontecendo. A pessoa tem insulina, mas ela é resistente ao efeito da insulina. Então são esses dois tipos. Né? A diabetes relacionada com a obesidade é a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, então lembra que eu disse para você que se eu tivesse, por exemplo, uma mitocôndria mutada, a pessoa teria dificuldade de secretar insulina? Esse é um tipo de diabetes tipo 1, uma doença mitocondrial. Então, a pessoa ela tem
uma quantidade muito grande de insulina dentro das células, mas não consegue secretar porque não tem ATP para reduzir o potencial lá, para reduzir para inibir o canal de potássio, e reduzir o potencial de membrana e permitir a entrada de cálcio. É claro, um pouco do cálcio do retículo endoplasmático sai, mas ele não é suficiente para produzir a secreção de insulina nas quantidades adequadas. Esse é um caso. Mas existem outros defeitos metabólicos genéticos e um deles é autoimune, em que as células beta-pancreáticas elas são alvo do sistema imunológico, elas são especificamente degradadas. Nós estudamos, a Universidade de São Paulo estuda vários métodos de você resolver isso daí. Um deles é encapsular as células betas em uma malha que impeça o acesso das proteínas imunes. Então, essa malha ela permite a passagem, né, ela tem um poro que permite a passagem da insulina, que é um peptídeo, um hormônio peptídeo, mas não permite a passagem de células do sistema imune, né? Não permite a passagem dos linfócitos T, citotóxicos das células natural killers, que vão matar esse tecido. E isso é um alvo intenso de pesquisas aí. Eu não sei como essas coisas estão, mas eu imagino que é muito difícil fazer isso daí. Talvez no modelo animal é mais fácil que no humano. Você sempre acaba tendo uma rejeição e o sistema é sempre um pouco imperfeito. Bom, e o diabetes tipo 2 a gente vai falar um pouco mais lá. Nós vamos falar de todo o problema da síndrome metabólica que leva a isso daí, né? Então, todo o controle do aporte de glicose por insulina é prejudicado por causa do excesso de lipídios no tecido adiposo das pessoas obesas. Nós veremos isso mais à frente. Agora, um pouco com relação à relevância disso, né? Diabetes, ela tem uma série de comorbidades associadas, né? E uma delas nós sabemos, né, que está relacionada a, por exemplo, a pessoa pode sofrer amputações, ela pode sofrer cegueira. Bom, vamos lá. Obesidade. Tem mais uma coisa interessante aqui que a gente vai acabar falando. Eu vou destacar para você aqui. Para saber se a pessoa tem o diabetes, como você faz? Você faz o teste de tolerância à glicose. Então você pede para a pessoa ficar em jejum, 12 horas. Então ela está naquele estado basal. E aí ela vai beber uma dose altíssima de glicose, 100 gramas de glicose dissolvido. Então você vai ter um pico de concentração de glicose. E você vai dosando a concentração de glicose no sangue antes e a partir do tempo zero de 30 em 30 minutos. Então, uma pessoa saudável vai ter assimilação, essa concentração de glicose vai cair e após um certo número de horas vai chegar lá em 5,5 milimolar, 4,5 milimolar. Isso é um indivíduo normal. O indivíduo diabético ou pré-diabético, no diabético, essa concentração ela vai demorar muito para cair. A pessoa pode até passar mal. E no pré-diabético você vai ver que vai demorar um pouco mais que a pessoa normal. Então esse é um teste importante aí. Eu queria que você se lembrasse depois. Vamos lá. Obesidade. Por que obesidade é importante? Bom, tem várias coisas aqui que o Leninger fala, né? Primeiro, é necessário deixar muito claro o que é obesidade aqui. A obesidade está associada a um número, o índice de massa corporal IMC. Como é calculado esse número? Você vai pegar a sua massa em quilos e dividir pela sua altura ao quadrado. Então pega a sua massa, divide pela sua altura ao quadrado. Então pega a sua altura e multiplica por ela mesma e, enfim, e divide a massa por esse valor aqui. O IMC, ele, se tiver abaixo de 25 é normal. Se for entre 25 e 30 é sobrepeso. E se tiver maior que 30 é obesidade. Então maior que 30 é a condição que nós consideraremos obeso. Sobrepeso ele é algo contornável. Você pode, com atividade física
voltar ao normal ou ficar em uns níveis mais baixos de sobrepeso, né? Mais próximo de 25 aqui. Então isso é controlável. A partir daqui, isso pode levar à doença que nós vamos discutir, a síndrome metabólica, um pouco mais abaixo. Eu acho que seria interessante, porque aqui ele vai falar da obesidade nos Estados Unidos, seria interessante nós entendermos isso no cenário brasileiro. Então, para isso, você acessa o site do IBGE. Então, digite IBGE, o primeiro link. Aí você pode colocar aqui. Então, você digita obesidade. Aí tem vários links aqui, né? Eu sugiro que você clique o segundo. E aí você vai ter uma ideia de como está a obesidade no Brasil. 1 em cada 4 adultos do país estava obeso em 2019. Né? Então, isso aqui foi publicado em outubro de 2020. Né? O IBGE deveria fazer o nosso censo, né? E por razões externas, a sua grande competência em fazer esse tipo de trabalho não fez. Mas veja o que esses gráficos mostram para você. Eu acho que eu vou ter que aumentá-los, porque as fontes estão um pouco pequenas. Agora sim você vai conseguir visualizá-los bem. Então veja, isso aqui, pessoas do sexo masculino, né, 20 anos ou mais. Em 2003, 9,6% dessas pessoas aqui, vamos só destacar aqui bem claro, né, que em azul escuro é excesso de peso e em roxo obesidade. Então tinha 9,6% de obesos. Em 2019 isso já foi para 22,8%. Né? Aqui, em 10 anos, ó, 2003, 2013 quase dobrou. Em 10 anos quase dobrou. Certo? Então, enfim, isso daqui de 2000, esse daqui não dobrou, felizmente, né? Aqui não é 26. Então significa que a velocidade está diminuindo, mas ainda assim o número aumentou bastante. 22,8% da população. E isso daqui é sobrepeso. Também tem aumentado de 43%. Você vê que a população já tinha muita gente com sobrepeso. Isso tem a ver com essa alimentação um pouco saudável, fast food, alimentos ultraprocessados da indústria. E isso daqui levou agora você ter uma população masculina de 60%. E isso também ocorre com as mulheres. As mulheres elas já tinham um alto índice de obesidade aqui, esse índice já está em 30%. É muito alto. Então, você já dobrou o índice de 2003 em 16 anos. E já o índice de sobrepeso também está tão alto quanto o masculino. Né? Então, isso é um diagnóstico importante aqui. Eu não sei se aqui tem mais algum dado que pode ser útil para nós. Eu acho que não. Esses dados aqui já mostram para você, esses dois dados já mostram para você o cenário e mostra que isso é muito importante para nós brasileiros. Então, é desejável que essa obesidade ela seja controlada. E para que ela seja controlada, você tem que entender isso bioquimicamente e depois criar uma medida de saúde pública que é satisfatória. Mas eu quero destacar uma coisa aqui que é importante. Eu gostei dessa frase porque ela mostra. Veja, sempre quando o Leninger coloca esse símbolozinho, ele está falando sobre medicina, né? Eu quero que você veja o que ele escreve aqui. Esta frase aqui, ó. Obesidade é uma ameaça à vida. Então, um governo em que não lida com isso, ele está não atentando para essa grande preocupação. Por quê? Porque, primeiro, a obesidade ela vai levar a diabetes tipo 2, que nós vamos ver aí. E isso também facilita a ocorrência de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, né? Ou o que eles chamam de AVC, agora é acidente vascular encefálico, né? AVE, câncer de colo, câncer de mama, próstata e câncer de endométrio. Então,
é muito grave o que pode acontecer a uma população se você alimentar ela somente com esses alimentos ultraprocessados. Se você facilitar os custos apenas desses alimentos que têm uma baixa qualidade nutricional. Mas vamos falar da bioquímica, que isso permite você entender melhor o problema. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é da regulação do seu desejo de se alimentar, né? Então, um modelo para ajuste da manutenção do seu corpo. Porque você deve imaginar aí que tudo bem, né? As pessoas são obesas, mas demora para ter esse resultado. Eu sei, demora. Então, é porque o corpo ele ativamente regula isso. E como que ele regula? Então, aqui é uma representação do tecido adiposo. Quando o tecido adiposo, aí ele tem duas situações, né? A situação do central, quando ele está com tamanho normal, e a situação externa tracejado, que é quando ele está com tamanho expandido. Então, por que demora tanto? Por que o corpo fica a maior parte do tempo com uma massa mais constante? Por causa dessa regulação. Então, é assim, expandir o tecido adiposo, ele secreta um hormônio, né, uma adipocina, né? O tecido adiposo é um tecido hormonal, assim como o pâncreas. Eu já tinha mostrado para você, né, naquela região lá do core do corpo, né, tinha o pâncreas, tinha o tecido adiposo, tinha as glândulas suprarrenais, ali está cheio de glândulas importantes. Então ele secreta leptina. Leptina, ela faz com que diminua a síntese de gordura, diminua o interesse pelo alimento, então a pessoa não vai comer tanto, e ela estimula a oxidação de gorduras para produzir calor e energia. Então, assim, eu consigo regular, ao mesmo tempo, peso e temperatura. Se o tecido adiposo ele está em seu tamanho normal, ele não secreta leptina. Então, você vai ter fome, vai se alimentar, para que ele expanda novamente. Então, eu não vou ter o estímulo da queima, certo? Porque a leptina que vai estimular. Então, sem a leptina, porque o tecido está pequenininho, eu não tenho queima e o tecido ele aumenta. E é óbvio, nessa situação, você produz menos calor em função da ação da leptina. Então, isso aí é como ocorre o controle. Demorou bastante para nós descobrirmos isso daí. E nós tivemos a oportunidade de identificar qual é o gene que produz leptina. Quando você identifica um gene, a primeira pergunta que você faz é: o que acontece ao animal em que esse gene é rompido? O gene da leptina é o gene que a gente chama de OB, né? Obeso, né? Tem a ver com o fenótipo do animal quando você rompe o gene. E esse é o animal. Então aqui você tem do seu lado direito um rato que tem os dois OBs de tamanho normal, o gene OB. Então acho que eu vou até escrever aqui para você. O que eu representei aqui? São os dois alelos, né? O alelo do pai e o alelo da mãe. OB, OB, grandão. Então são os alelos dominantes, ele produz leptina. E o rato da esquerda, ele é esse aqui. Ele é o duplo recessivo, OB, OB. Então ele não produz leptina. E aí você vê o resultado. Esses animais aqui, eles têm uma vontade de se alimentar incrível. Eles comem, 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 sem parar. Então a leptina, ela está envolvida no controle da regulação da massa. Veja, nós temos a tendência a dizer que, ok, eu achei o regulador. Você vai ver que não é bem assim. Mas eu posso, num primeiro momento, dizer isso. Ela está envolvida. Eu não sei se ela é o único, mas ela está envolvida. Então, leptina é uma adipocina. Romper o gene OB gera animal obeso, né? E isso é uma lição que você tem. Existe um outro tipo de animal que é
esse animal aqui, DB. DB vem do fenótipo diabético e DB é um outro gene. Esse é o duplo dominante desse animal. Então, DB é o receptor da leptina. A leptina ela se associa em algum receptor de membrana. Então, o que faço aí a leptina se associa lá e ela faz aquele controle que você viu, né? Ela vai diminuir o aporte de alimento e vai aumentar o consumo. Se eu tiver um animal DB, então ele tem os alelos tanto do pai quanto da mãe recessivo, mutado, rompido, ele é obeso, igual esse daqui. Então aí você conseguiu achar um circuito genético, na leptina ativa seu receptor. Então é isso que esse tipo de trabalho genético mostrou, né, que esses camundongos com duplo mutante DB também são obesos, e depois se descobriu que acabou entendendo que era a leptina e seu receptor. Então a pergunta agora é: como é que a leptina aumenta a degradação de triacilglicerol? Porque isso é importante, né? Uma vez que você sabe que ela participa disso daí. E a regulação está mais ou menos aqui. Ela é mais complexa, né? Então vamos lá. Esse é o tecido adiposo. O tecido adiposo secreta leptina. A leptina ela vai pelo sangue e ela vai encontrar uma região aqui, a gente já falou isso, né? Que é o hipotálamo. O hipotálamo ele destaca 3 regiões dele: o núcleo paraventricular, núcleo ventromedial e núcleo arqueado. A gente vai falar disso daqui. O núcleo arqueado ele produz um sinal neuronal, e esse sinal neuronal tem a ver com o gasto energético. Então ele vai, isso aqui é uma retroalimentação, né? Neural hormonal, né? E aí do tecido adiposo eu vou ter na extremidade disso daqui. Então é um neurônio, certo? Um axônio vem para cá e ele vai secretar um neurotransmissor no tecido adiposo. Então veja, isso daqui é o contorno da célula do tecido adiposo e ela tem aqui um receptor beta-adrenérgico. É igual a um receptor acoplado à proteína G, como a gente viu para glucagon, adrenalina. Então o tecido adiposo expandiu, secretou leptina, estimulou o hipotálamo a secretar um sinal neuronal, já veremos qual é, que o neurônio, quando ele volta aqui, ele secreta esse neurotransmissor. Isso ativa a proteína G, que troca o GDP por GTP e ativa a adenilato ciclase, que você já conhece. Então, a partir daqui eu posso até expandir para ficar melhor para você ver. Adenilato ciclase ativa a PKA, proteína quinase A. Aí, proteína quinase A tem várias coisas que ela vai fazer. Primeiro, ela vai expressar uma proteína chamada UCP1, que é a proteína desacopladora. Ela vai fazer algo muito parecido que o DNP faz, né? Ela vai levar os prótons, né, do espaço entre membranas da mitocôndria para a matriz, e isso gera calor. Então isso esquenta a pessoa. Então lembra que leptina controla o calor. Isso no tecido adiposo marrom, certo? Não no tecido adiposo branco. E aí eu inicio a degradação de triacilglicerol, né, nas gotículas de gordura. Talvez você não se lembre olhando essa imagem, eu trouxe essa aqui para você se lembrar. Isso aqui você já conhece essa história, né? Então, o glucagon ativa um receptor, aí dá o CMP, ativa PKA, PKA fosforila lipase sensível ao hormônio, que fosforila peripina, aí o CGI se associa no ATGL, que é a lipase ativada por triacilglicerol, pega o triacilglicerol, produz o diacilglicerol. Aí depois essa lipase sensível ao hormônio converte o diacilglicerol em monacilglicerol, e a lipase de monacilglicerol produz o ácido graxo, que é transportado pela albumina sérica para os outros tecidos. Então essa resposta você conhece. Leptina faz igual, só que a estratégia dela é muito mais interessante. Ela controla o volume do tecido com a sua fome e o gasto energético de geração de calor. Então ela vai, manda o sinal para o hipotálamo, que secreta um sinal neuronal, e esses neurônios eles ativam, seu cérebro ativa o consumo
de ácidos graxos no tecido adiposo. Pronto, essa é a frase que condensa essa mensagem. Isso explica por que demora para engordar, demora para emagrecer, porque essas coisas todas são bastante intrincadas, né, a regulação disso. Ok. Bom, e isso indica que a ingestão de alimentos ela é controlada por hormônios. Só leptina? Não, tem muito mais nessa história. Vamos tentar ver essas coisas aqui. Então, eu vou mostrar para você três coisas, né? Aqui são órgãos, aqui é o hipotálamo, de onde vai produzir todos aqueles sinais neurais, e aqui são os efetores, quer dizer, o que aconteceu de fato, a resposta. Então, vamos lá. Existem neurônios no núcleo arqueado do hipotálamo que secretam, por exemplo, alfa-MSH. Alfa-MSH é a melanocortina. É um hormônio que controla a sua vontade de comer. Então, a melanocortina ela manda uma mensagem para um segundo neurônio e esse segundo neurônio ele contém essa resposta aí, coma menos. Então, melanocortina reduz o seu desejo de comer. E aí o que acontece? O resultado disso, se eu reduzir a vontade de comer, eu vou queimar mais, ele representa com um foguinho aqui, né? Então eu vou queimar mais as coisas que estão no fígado, tecido adiposo, músculo, vou queimar os lipídios e comer menos. Então aqui eu tenho consumo maior. E você tem um outro tipo de neurônio, o neurônio que produz neuropeptídeo Y. E esse neuropeptídeo Y, ele tem um outro sinal, é o sinal coma mais, metabolize menos. Então a resposta biológica é que você vai ingerir mais e queimar menos. Então, quando melanocortina está ativa, você come pouco, diminui o tecido adiposo. Quando o neuropeptídeo Y está ativo, você come mais e o tecido adiposo ele tende a aumentar, porque você tem um metabolismo menor. Ok, então é assim que funciona. Mas o corpo ele tem uma regulação neurohormonal. Então agora vamos ver como que essa regulação se dá. Então vamos lá. Tecido adiposo, né, nós já sabemos agora que não é simplesmente um reservatório de lipídios, ele é um tecido endócrino, secreta leptina. Leptina ela faz duas coisas, então óbvio, né? Ela vai ter que controlar o seu peso. Então o que ela vai fazer? Ela vai ativar a via do coma menos para queimar mais. A gente já viu. Então ela tem que estimular os neurônios que produzem melanocortina e ela tem que reprimir os neurônios que produzem o neuropeptídeo Y. Faz todo sentido. Então imagina que bonito isso. Seu próprio corpo, quando ele percebe que ele está se tornando mais obeso, ele manda um sinal para regular o seu metabolismo. Veja, existem vários tipos de pessoas, né? Então tem pessoas que podem ter mutação no gene da leptina, assim como os animais, né? A gente não sabe, mas a maior parte da população é normal. Então o corpo ele faz dessa forma. Mas indivíduos que têm a mutação, eles não são obesos por uma outra razão espúria que você possa levantar, dizer que a pessoa não tem interesse em resolver isso. Isso pode ser uma mutação, e é muito mais sério que simplesmente você imputar a culpa em falta de vontade. Bom, existe outro hormônio que também atua nisso, você já conhece, você já viu, é a insulina. Então, a insulina ela é o hormônio da abundância. Na abundância, não faz sentido comer mais, de jeito nenhum. Então, insulina, quando você se alimenta, ela reprime a produção do neuropeptídeo Y, então você não tem o coma mais. Você tem sim a produção da reserva, com certeza, mas você não vai ter o coma mais. Esses dois hormônios juntos, eles são conhecidos como sinais de adiposidade, porque eles meio que comunicam o que está presente aí. A insulina vai falar que tem bastante glicose. Glicose a gente faz mais
tecido adiposo, expande o tecido adiposo por aumento de triacilglicerol. E a leptina ela vem diretamente do tecido adiposo para sinalizar a sua expansão, o seu volume. Outros hormônios, PYY336, isso é o GLP-1. São hormônios que são produzidos pelo intestino. E esses hormônios aí, eles lembra que quando você come, né, os nutrientes eles passam pelo intestino delgado lá. E isso é muito importante, porque isso tem a ver, inclusive, até com as bactérias que você tem no intestino. Isso é secretado em resposta a certos alimentos, em resposta a essa relação simbiótica com as bactérias de sua microbiota intestinal. O que esses hormônios fazem? Inibem as células NPY, que produzem o neuropeptídeo Y. Como resultado, o que você tem? Você inibe a via do coma mais. Então é óbvio, porque isso daqui é o hormônio que é secretado quando você está sendo alimentado. Então por que você vai comer mais se você está no período da alimentação? Então acho que isso mostra a importância desses hormônios intestinais também. Então, você vê que o corpo ele tem vários pontos de checagem disso daí. E isso é o que a gente chama de sinal de saciedade. Porque você já fez o processo digestivo no estômago, agora ele você está no momento da absorção, então atingindo os limites plasmáticos lá, você vai produzir esses peptídeos que vão controlar esses neurônios aí. Um outro hormônio produzido no estômago, a grelina. A grelina ela faz o contrário. Ela é de fato um sinal de fome, né? Então, quando você está com fome, o seu estômago, né? Então, quando o seu estômago está roncando lá, ele produz grelina. E a grelina ela vai aumentar a produção do neuropeptídeo Y. Então, produzindo o neuropeptídeo Y, você tem o sinal de coma mais. Agora, como é que eu vou comer mais se eu tenho um outro sinal dizendo para eu comer menos? Bom, o que acontece é que uma vez ativada essa célula, ela reprime os neurônios de segunda ordem que recebem o sinal da melanocortina. Então é assim que funciona. Roncou o estômago lá, você está com fome, esse sinal de fome ativa a produção do NPY, que ativa a resposta de coma mais e reprime a resposta de coma menos. Assim o indivíduo ele vai se alimentar mais, aumentar o tecido adiposo e vai baixar a oxidação de ácidos graxos mitocondrial. Bom, com isso daí você já tem um panorama interessante de coisas que poderiam ser utilizadas para regular o peso dos indivíduos. Então basta você não deixar o estômago muito tempo vazio, certo? Deixar essa resposta de saciedade operando bastante, então você tem que comer lá de 3 em 3 horas para produzir esses caras daqui. Quando você come, automaticamente você já tem esse sinal que impede isso, e aí eu poderia trabalhar com a leptina, que é produzida no tecido adiposo para regular isso daí. Então, olhando esse cenário, você poderia imaginar, puxa vida, né? Então eu poderia injetar leptina nessas pessoas e isso reduziria a obesidade, né? Mas, na verdade, o que se aprendeu disso daí, em animais de experimentação, é que injeção de leptina não reduz obesidade, nem em animais de experimentação e nem em humanos, né? Curiosamente, nos animais de experimentação sim, em camundongo sim, eu peço desculpas aí, ela reduz. Então, se eu tenho um animal, mas não qualquer animal, se eu tenho um animal que não tem leptina, o OB-OB, né, o duplo mutante OB-OB, é como se eu complementasse, né? Então ele não tem a leptina, mas eu injetei nele, ele emagrece. Ok, então isso está tudo bem, isso era esperado. Mas em humanos, né, eu não vou fazer um humano duplo mutante no OB, mas eu posso injetar a leptina. Então esse excesso de leptina ele não resolve, não reduz a obesidade em humanos. Então isso indica
que tem mais fatores envolvidos e que a leptina não é o único fator. Então não tem como você simplesmente dizer que a resposta é devido à leptina. Não é. Então a gente aprendeu bastante aí. E isso daqui, na verdade, acaba te ensinando coisas importantes, né? Quando você tem a sensação de fome, o estômago está produzindo a grelina lá para você comer, certo? E o tecido adiposo, de certa forma, ele já deveria dar essa sensação de coma menos. Mas é óbvio que a gente acaba rompendo essa regulação aí. E não é tão simples, não é só a regulação aqui que está acontecendo. Você também tem que ter outras coisas complementares para modular o peso, né? No outro sentido também, né? Se a pessoa ela quer ganhar peso, então você deveria de alguma forma impedir a ação da leptina para ela ganhar peso e aumentar a da grelina, né? Mas eu não sei se ninguém tem trabalhado nesse sentido aí, né? Porque geralmente o que está mais em voga é estudo de obesidade. Bom, uma outra coisa que esses hormônios aqui, desculpa, que esses neurônios também fazem é que uma vez que eles estão ativados, então ativei esse daqui, eu reprimi esse, né? Então o fato desse estar ativado faz com que eles enviem um sinal que inativa o outro e vice-versa. Então você vê que eu tenho os pontos de ativação e inativação, um ponto aqui em que eu ativo os neurônios de segunda ordem, um ponto de controle em que se eu ativo esse não vai funcionar, e qualquer um desses que for ativado, ele vai secretar um sinal que inativa o outro. Então eu tenho vários pontos de verificação nisso daí. Tem um congresso que eu fui, muito interessante, que eles estavam estudando esses neurônios aí, né? Então, por exemplo, eles obtiveram um camundongo que não tinha esses receptores desse fator aqui do NPY, do coma mais. Então eles pensaram, se a gente inibir isso, então a pessoa não fica obesa, né? O rato nasce e poucos dias depois ele morre, porque ele não tem interesse pela comida. Ele se amamenta, mas depois que ele está sozinho, ele não come. Então, essas interações neurais, elas estão relacionadas com a nossa própria existência, elas são fundamentais para a vida e foram selecionadas ao longo da evolução. Não se brinca muito com essas coisas aí, então você tem que realmente... É mais interessante você, né, como diz um grande pesquisador dessa área, né, o Friedberg, ele fala que você... É mais interessante a pessoa que é obesa perder 10% para reduzir do peso, para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, do que você tentar resolver a obesidade nessa loucura que tem aí o interesse mercadológico. Bom, tem uma coisa que o capítulo fala que é muito importante, eu acho que isso daí acabou trazendo à luz um assunto de importância que eu considero extrema, que são os simbiontes microbianos do intestino. São micro-organismos, são bactérias que vivem em simbiose com o seu intestino, você se beneficia delas. E elas, de certa forma, influenciam na adipogênese. Bom, isso aqui é um slide que eu preparei baseado nesse artigo aqui que foi publicado na Science. É um experimento, né, em que eles tinham pessoas gêmeos iguais. Então, tem essa pessoa é gêmeo dessa. Essa pessoa ela é magra. Essa pessoa é obesa. Então, a hipótese é a microbiota tem os determinantes da obesidade. Então, eles pegaram, extraíram as bactérias do intestino dessa pessoa e fizeram transplantes em animais de experimentação. Então, transplantou a microbiota do obeso no camundongo obeso e deu para ele uma dieta baixa gordura e alta fibra. Essa dieta aqui, nós sabemos que é a melhor dieta para perder peso. Baixa gordura e alta, rica em fibras. O animal ficou obeso. Em comparação, a microbiota do irmão obeso, e essa microbiota aqui, ela acabou produzindo um animal que, depois do transplante, né, acabou produzindo um animal que ele é magro.
Então, essa foi a primeira demonstração. Bom, mas isso daqui é um artigo de revisão que discutia o artigo. Deixa eu te mostrar os dados brutos de fato. Então, os dados brutos são o seguinte. Então, eu vou traduzir isso para você. Isso aqui é a alteração na composição do corpo. Então, aqui são os doadores magros, aqui os doadores obesos. Então, aqui você vê quantidade de massa tecido adiposo, quantidade de massa magra nos animais. Esses aqui são os animais que receberam microbiota das pessoas magras, esses animais da microbiota dos gêmeos obesos. Você vê que aumenta a massa, né, do tecido adiposo do animal. Quanto que é esse aumento? Esse aumento ele é de pelo menos 10%. Então aqui você tem os camundongos que receberam a microbiota das pessoas magras. Não tem muito aumento. Os camundongos que receberam a microbiota das pessoas obesas. Aumentou quanto? Aumentou 10% na massa do tecido adiposo. Né? Ele tá pegando dessa distância daqui aqui te dá em porcentagem. Aumentou em 10%. Isso aqui é para você ter uma ideia de ao longo do tempo. Então, DPC é dias após a colonização. É dias após você ter colonizado o animal com essas bactérias e a mudança na massa corporal. Então, veja que no animal magro em vermelho, a massa corporal dele sobe muito pouco. Às vezes isso daqui é uma flutuação normal do animal. Talvez se você acompanhasse mais tempo, isso ia cair, enfim. Mas ainda assim, compare esse efeito com o efeito do animal que recebeu a microbiota do gêmeo obeso. É muito maior. Significativamente maior quando você faz o teste estatístico. Então, essas três imagens mostram para você qual é a relevância disso. Um pouco de coisas que pode adicionar aí para você raciocinar mais. Existe uma coisa que os indianos chamam de medicina ayurvédica. É a medicina dos indianos. Medicina ayurvédica, ela assume que você tem coisas dentro de você que te fazem mal. E o tratamento ayurvédico, ele inicia com laxantes. Então você vai evacuar muito. E aí depois de você ficar vários dias evacuando, eles vão lhe dar um certo tipo de alimento que irá colonizar. Claro, esse alimento tem bactérias, né? Que irá colonizar o seu trato gastrointestinal e isso vai restabelecer sua saúde. Então isso é uma coisa que o conhecimento empírico deles de mais de 5.000 anos, e hoje nós estamos entendendo que eles estavam certos o tempo todo, mas eles não sabiam o mecanismo disso, eles tinham outras hipóteses, né? Outro arcabouço teórico, mas agora a gente sabe que são as bactérias, né? Existe um pesquisador chamado Pierre Bourque, alemão. Pierre Bourque, ele faz algo muito mais audacioso. Ele tenta associar microbiota com doença. Então ele pega, por exemplo, a microbiota de pessoas com diabetes, microbiota de pessoas com Alzheimer, Parkinson e várias outras doenças, caracteriza e compara com indivíduos normais. E tenta ver se há diferença. Então ele acha que no futuro o que a gente vai fazer é tomar uma pílula que coloniza o nosso intestino com as bactérias corretas e restabelece a nossa saúde. Essa é a estratégia do Bourque. Nesse sentido, já tem uma série de testes clínicos acontecendo usando o que a gente chama de transplante fecal. É exatamente isso que você ouviu. Transplante da excreção das fezes. Então, as fezes, elas contêm as bactérias, né? Então, se você pegar as fezes do indivíduo magro e encapsular, e você dá para a pessoa obesa comer, você pode ver se a colonização desse intestino com essas bactérias pode alterar. Eles observaram algumas respostas, mas enfim, não é tão... a ideia de usar as fezes é porque você não está falando que é uma bactéria, é uma comunidade. As fezes têm essa comunidade, né? Porque o lógico seria você colocar a bactéria específica, mas não é. Então, tanto a quantidade quanto a comunidade em si, né, quantos elementos da comunidade, você tem a medida correta nas fezes. E isso tem apresentado alguns resultados promissores. Então, se você quiser, depois você procura no Google aí,
você vai acabar se interessando por essas coisas, que é um assunto bastante interessante. Eu creio que você vai gostar disso daí. Bom, agora eu vou falar sobre síndrome metabólica, sobrecarga de triglicerídeos nos adipócitos, desencadeia inflamação no tecido adiposo, deposição ectópica de lipídios e resistência à insulina no músculo. Enfim, o que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é uma síndrome que ocorre um pouco antes da pessoa adquirir diabetes tipo 2, por questões de obesidade. Na síndrome metabólica, o indivíduo tem hipertensão, então vai aumentar a pressão arterial, altos níveis de triacilglicerol, de LDL, é óbvio, o HDL é lá embaixo. Há um aumento considerável da glicose plasmática, que isso é interessante. Você faz aquele teste lá de dar os 100 gramas de glicose para a pessoa, né, para saber se ela é diabética, vai demorar. Ela vai conseguir absorver toda a glicose, mas vai demorar. Isso que é a tal da condição que o pessoal fala aí, fulano está pré-diabético. E pode ver que essa pessoa ela já tem algum traço de obesidade. Isso vai também ter uma consequência mais séria, porque altera a distribuição das proteínas envolvidas na cascata de coagulação. Então imagine, se você forma um trombo, um coágulo, isso pode seguir o caminho de vários vasos e pode levar a, por exemplo, um acidente vascular encefálico. E a pessoa ter um derrame, talvez perder movimentos, levar a uma situação mais séria. Então, a síndrome metabólica que ocorre devido à obesidade é muito sério. Se você tivesse que dizer uma lista de eventos, então obesidade, da obesidade, síndrome metabólica e a consequência disso é o diabetes. E do diabetes você tem uma série de comorbidades terríveis. A pessoa pode ter amputação de membros, perda da visão. Então a gente está tratando de uma coisa muito importante aqui. Bom, vamos tentar explicar essas coisas aqui. Isso é a relação entre músculo e tecido adiposo em um indivíduo magro. Então aqui está o tecido adiposo fornece lipídios para que o músculo, ou que pode também consumir glicose, né, consuma os ácidos graxos, né, para beta-oxidação na mitocôndria e produz ATP para contração muscular. Se a concentração de triacilglicerol da dieta é igual à concentração de triacilglicerol catabolizada, o indivíduo ele se mantém magro. Por outro lado, se a concentração de triacilglicerol da dieta é maior que a concentração de triacilglicerol catabolizada, é maior, certo? Eu catabolizo menos do que eu estou ingerindo. O tecido adiposo ele aumenta, veja, ele aumentou, eu continuo consumindo triacilglicerol no músculo, mas eu não dou conta. Eu não tenho metabolismo que dê conta desse excesso, então o tecido ele aumenta. Aqui, em minha opinião, e de vários pesquisadores também, está o segredo das pessoas normais, sem mutação no OB, sem mutação no DB ou em outros genes. Aí está o segredo para resolver problemas de obesidade. Então você tem que trabalhar com esses valores. Então é assim, se o indivíduo ele quer engordar, ele faz isso. Ele come mais lipídios do que a taxa metabólica dele. E se o indivíduo quer emagrecer, ele come menos do que a taxa metabólica dele para retornar para cá. Simples. É dessa forma que se faz. Existe uma coisa, um conceito importante aí chamado taxa metabólica basal. Então, se nós pudéssemos controlar, saber qual é a nossa taxa metabólica basal, que é a sua taxa metabólica, o quanto que o seu corpo gasta de energia quando você está em repouso, você poderia dar a quantidade de nutrientes necessários para fazer isso daqui, para dar o empate. Se for interesse de você manter o peso, né? Ou você pode comer menos para poder perder o peso, ou mais para ganhar peso.
Então, no fim das contas, a obesidade, o ganho de peso, tudo se resume a uma conta de mais, uma conta de menos. Deixa eu falar um pouco mais dessa taxa metabólica basal para você. Eu vou apresentar um vídeo aqui, eu espero que o áudio esteja bom para você e isso permita que você entenda o que essa pessoa vai mostrar aqui. Vamos pular um pouco essa vinheta. Bom, então o que você vê aqui, a pessoa está em repouso, ela tem uma máscara, essa máscara está conectada a ela e você consegue medir a taxa de oxigênio, né, a quantidade de oxigênio que ela consome. Então, com outras medidas antropométricas, eu consigo calcular o número de calorias que são gastos em repouso. Ele vai dizer agora quais são as coisas que são necessárias fazer antes do exame. O jejum você entende porque a gente viu aquele gráfico da insulina e do glucagon. O exercício são outras coisas. Você acaba secretando hormônios que vão mexer naquelas vias lá que nós vimos lá, que controla o desejo de comer ou o desejo de gastar calorias. Por que será que não se deve ingerir cafeína para não interferir nesse teste, né? Você deve se lembrar que quando você ativa a via da PKA, eu tenho que primeiro produzir CAMP, certo? Então, se o CAMP está produzido lá, eu vou ativar a PKA e eu vou ligar a via que vai ativar a glicogênio fosforilase e queimar glicogênio. Enquanto tiver CAMP lá, essa via, né, mesmo que eu retire o hormônio do receptor, a via vai estar ligada. Então, em algum momento, é necessário desligar a via. Quem faz isso é uma enzima chamada fosfodiesterase, que vai clivar o CAMP e tirar aquela ligação cíclica. Essa enzima é inibida por cafeína. Pessoas que querem apenas acertar a sua alimentação
Bom, eu acho que desse vídeo aí é o suficiente que temos para mostrar. Agora, o Dr. Gerson ele mostra uma coisa importante aí, que é possível determinar é, essa taxa metabólica basal de uma forma teórica. É óbvio que o ideal, o correto, é fazer a medida da taxa metabólica basal em um consultório após o jejum, sem ter os estimulantes, sem ter atividade física, como ele faz. E isso é necessário repetir de tempos em tempos. Eu não sei se é de 6 em 6 meses, pelo menos anualmente, porque o corpo ele altera essa taxa com o envelhecimento. Então é importante ter esse cuidado. E esse é o verdadeiro caminho para a pessoa conseguir ganhar peso e perder peso. Aquela continha de mais e menos que eu falei para você. Então aqui você tem um site, eu estou usando o site da Unimed, né, que permite você calcular essa taxa. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa ela é uma mulher de 60 quilos e ela tem 1,70 m e a idade dela é 45 anos. Então, quando eu peço para ele calcular a taxa metabólica basal teórica, então ele está desconsiderando uma série de coisas. E isso daqui é baseado em uma média. Então, a taxa metabólica dela é 1.308,50 quilocalorias, calorias por dia, né? Que é as calorias diárias. A partir daqui, eu crio algumas soluções para ela. Então, por exemplo, se ela tem nenhuma atividade física, se ela consome 1.570 calorias diárias, não é o suficiente. Você vê que é um pouquinho acima da taxa metabólica. Isso aqui é o suficiente para ter aquela manutenção. Aumentou o tecido adiposo, produz leptina, reduz a fome, consome lipídio e você vai mantendo assim. Se a pessoa tem uma atividade física moderada, aí comer isso daqui não é adequado, porque você vai acabar emagrecendo devido ao fato de que você consome bastante energia. Então aí você tem a oportunidade de comer mais. Então, se a pessoa faz meia hora de caminhada, natação, bicicleta e 4 vezes por semana isso daqui, qualquer uma dessas práticas, você pode comer mais. Se for uma atividade intensa, então a pessoa faz, por exemplo, 1 hora de corrida, ou corre uns 20 km, 10 km, 4 vezes por semana, ou pratica Kung Fu 3 vezes por semana, então que gasta 400 calorias por hora de treino, você precisa se alimentar com um pouco mais, porque senão você tender a perder peso. Isso você quer manutenção. Mas você vê, com um cálculo desse, você já consegue construir uma dieta que resolve esse tipo de problema, né? Então, esse tipo de coisa que seria importante ser debatido aí. Então, são duas coisas, na verdade, né? A taxa metabólica basal e a qualidade dos alimentos, né? Se o governo fosse em cima dessas coisas aí, com uma boa medida de saúde pública, poderia ajudar bastante. Mas lembre-se, nós estamos falando aqui de síndrome metabólica. E isso daqui é a regulação natural de expansão e contração do tecido adiposo, que é mediado pela própria leptina que você produz aí. Ok. Mas acho que foi importante dar essa dica da taxa metabólica basal, porque ao fim da disciplina eu quero deixar a mensagem de que não dá para a gente estudar bioquímica e depois sair achando que entende de dietas. Não é tão simples. Por isso que nós temos profissionais formados, dedicados para isso, que fazem doutorado, mestrado e que têm um conhecimento aprofundado disso. Porque pode ser que numa dessas estratégias as coisas não funcionem bem, então só quem conhece muito vai poder resolver. Bom, se o número de triacilgliceróis da dieta continuar maior que o catabolizado, então vai acontecer o seguinte: os adipócitos, como eu disse para você, eles produzem peptídeos, leptina é um deles, e eles produzem também moléculas que fazem a quimiotaxia de macrófagos. E eu acho que a gente já viu, né, o papel dos macrófagos, né? A gente tem aquele transporte reverso mediado por HDL, né, que vai tirando
a gordura o colesterol dos macrófagos espumosos, a gente já viu isso daí. Então o macrófago ele é especializado em lidar com lipídios. Então esses macrófagos vão parar aí no tecido. Bom, e os macrófagos, eles são células do tecido imune e elas são as células que estão na fronteira, na frente da resposta inflamatória. Então eles estão agora migrando, estão perfundindo e se disseminando por esse tecido. Até nessa situação, o músculo ele ainda é sensível à insulina. Ou seja, nessa situação aqui, depois de comer, os tecidos eles vão fazer o aporte de glicose. Todos eles. Mesmo na situação em que os macrófagos já foram recrutados para o tecido adiposo. Então, até aqui seria o máximo possível. Mas a partir daqui ocorre uma transição. Nessa transição é o seguinte, os macrófagos eles secretam pequenas proteínas que nós chamamos de citocinas. Então, uma vez que eles infiltram o tecido adiposo em resposta a esse peptídeo MPC1, eles começam a secretar TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral. E isso vai levar ao excesso de ácidos graxos sendo enviado para o músculo. E esse excesso de ácidos graxos ele vai produzir um efeito. Então a primeira coisa que vai fazer é que o TNF-alfa ele favorece essa exportação aqui. Então eu vou facilitar a exportação de mais ácidos graxos. Em seguida, o músculo vai formar esses depósitos de ácidos graxos. Esses depósitos de ácidos graxos, de certa forma, eles impedem. Lembra que você tem aquele transportador GLUT4, a insulina, ativa o receptor de insulina, que vai ativar a via da PI3K. E aí você tem GLUT4 indo para a membrana plasmática para aumentar o aporte de glicose na mensagem, na informação da abundância da insulina. Né? Pois é, nessa situação, o movimento de GLUT4 das vesículas intracelulares para a membrana plasmática é prejudicado. A insulina está lá, ligou a seu receptor, mas a célula não é responsiva. É exatamente isso que acontece. Isso que é a resistência à insulina. Né? E aí, depois disso daí, né, essa situação é a condição da síndrome metabólica. Né? Então, uma vez que a pessoa ela começa... Quer dizer, a síndrome metabólica veio um pouco antes nisso, mas passa por essa transição. Né? Uma vez que a pessoa ela tem a glicose plasmática levemente elevada, isso já constitui um quadro pré-diabético e isso vai se intensificando. Então, o que mostra esse slide é que o indivíduo que é obeso e que continua trabalhando nesse tipo de relação, sem se preocupar com a taxa metabólica basal, ele vai chegar aqui necessariamente. Chegando aqui necessariamente, ele vai reduzir o aporte de glicose. Então, ele vai ter basicamente ácidos graxos para consumir e gerar energia lá no fígado. Isso talvez aumente um pouco a quantidade de corpos cetônicos que são secretados. E corpos cetônicos em grande quantidade a gente já sabe que não faz nenhum bem para o indivíduo. E isso pode ser um risco. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A obesidade, né, nas palavras do Leninger lá, né, acho que é isso que é a frase mais importante do capítulo, é essa: obesidade é uma ameaça à vida. E isso, de fato, tem que ser controlado. Né? As duas coisas do espectro não são muito boas, né? Que sempre é ditado por alguma coisa da sociedade relativa à moda, né? Seja o perfil esquálido anoréxico de modelos de um certo tipo, seja o perfil que agora eles reconhecem como plus size. Independente de qual seja o perfil, nenhum desses perfis engana a natureza. Concluo assim a aula de regulação hormonal e integração do metabolismo em mamíferos.